Pessoal, o seguinte, agora vamos entender melhor essa escalada de tensão ali na fronteira Ucrânia e Rússia. Vou chamar o professor Legene Mirhan, que está aqui com a gente nesta segunda-feira. Legene, que participa sempre com a gente às quartas, mas está aqui porque, enfim, há essa escalada nesses últimos dias. A gente conversou na sexta, né, professor? E você já falava sobre essa tensão, sobre riscos de conflito ali na região. E o que eu posso trazer de informação fresquinha é o seguinte: os serviços de segurança da Rússia informaram que um projétil vindo da Ucrânia destruiu uma estrutura de um posto fronteiriço ali a cerca de 150 metros dessa divisa. E o exército da Rússia diz ter matado 5 ucranianos que teriam tentado atravessar a fronteira hoje. Essas informações que estão rodando na imprensa. Explica para a gente, professor. Olá, boa tarde. Oi, Thalita, tudo bom? Tem um outro canal que eu sou colaborador, me convocou para 10 minutos de boletim de guerra diário de aqui de segunda a sexta. Para a gente ver o nível da tensão. Os tambores da guerra estão rufando. Quando os ingleses colonizaram os Estados Unidos, os índios, no momento de guerra, eles soltavam aquela fumaça e soavam os tambores, né? Os senhores da guerra, o maior senhor da guerra é o octogenário, né? Que é o Biden, tem 80 anos. Ele quer a guerra. Para a guerra, para ele impor sanções contra a Rússia. Ele ganha duplamente com a guerra. Primeiro, que vende armas tendo guerra ou não tendo guerra. Por quê? Quando não tem guerra, os países ficam com medo desse clima de pânico, compram armas para se proteger de uma eventual guerra. Mas se houver guerra mesmo, de fato, ele vai impor sanções que vai quebrar a Rússia, ou vai tentar quebrar. Mas o mais importante é a Rússia parar de vender gás para a Europa. Aí ele vai vender o dele, que é 5 vezes mais caro. Então tem todo um plano por detrás, tem autores que dizem que não se trata da Ucrânia, se trata do gás, da questão econômica. No entanto, evoluiu as coisas no final de semana. O Biden convocou o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos e hoje o Putin convocou o Conselho Nacional de Segurança da Rússia. E eles tomaram uma decisão, porque a grande questão hoje que se coloca é a proteção desta região chamada Donbas, onde tem 2 províncias ucranianas que se proclamaram repúblicas populares. Tem governos, tem ministério, tem milícias armadas, mas não é milícia essa coisa que é lá do Rio de Janeiro, que é uma barbaridade. São milícias, são guerrilheiros, né? Todas as armas, o exército que estavam naquela região, eles tomaram. Então, quase que fizeram 2 revoluções. Ninguém reconhece essas 2 repúblicas, nem a Rússia, porque eles são amigos da Rússia, né? Eles querem a separação da Ucrânia. Hoje, sexta-feira, a Duma de Estado, essa é a grande novidade, depois que nós conversamos, há uma diferença de fuso horário quase 12 horas, né? A Duma é o parlamento russo. Eles aprovaram uma moção pedindo para o presidente da Rússia, essa é uma decisão do presidente, reconhecer estas 2 repúblicas populares. Ele hoje, no Conselho de Segurança Nacional da Rússia, eles tomaram uma decisão unânime de que o presidente deve reconhecer estas 2 repúblicas. A Russia Today, que é o jornal deles, os jornalistas só falam autoproclamadas repúblicas populares. Eu até usei esse termo no começo, não uso mais. Porque se é república popular, tem que reconhecer. Se ninguém reconhece, não é um problema. Mas a Rússia não pode ainda reconhecer. O meu pressentimento, Thalita, é que o Putin, em mais algumas horas, vai reconhecer essas 2 repúblicas populares. Isto muda o rumo da crise completamente. Por quê? Como são países, passaram a ser países desmembrados da Ucrânia, reconhecidos, nem importa que for só pela Rússia, o direito internacional permite convênios, acordos, protocolos, e eu acho que esses governos vão pedir a ajuda do exército russo. Já aconteceu na história 2 vezes, isto não é
na história mais recente, né? Dos últimos 30 anos. Não, 40. Isto não é. Se a Rússia entrar, não é uma invasão. Quais são as duas vezes que aconteceu? 1979, 43 anos passados, o governo socialista do Afeganistão pediu para a Rússia, que era socialista, a solidariedade, porque eles estavam acossados pelos terroristas do Bin Laden, armados pela CIA, treinados pela CIA, né? A Rússia mandou um exército para lá, mas não é invasão, não é? E o segundo caso desse foi em 1990, quando acabou a Guerra Civil no Líbano, depois de 15 longos anos, 75, 90, o governo libanês, instaurado após a Guerra Civil, não estava dando conta de pacificar o país, de tomar conta, etc. Pediram solidariedade ao país vizinho, Síria. Síria e Líbano era uma coisa só até o começo do século XX. Depois o imperialismo é que separou o Líbano para, né, enfraquecer a Síria. Ficaram 15 anos lá. Não é considerado rigorosamente, do ponto de vista do direito, invasão. O governo pediu a entrada. Então, a grande novidade hoje é o reconhecimento pela Rússia destas duas repúblicas populares, e a consequência disso poderá ser o deslocamento de tropas para toda a região do Donbas, que quase não tem ninguém da Ucrânia lá. Eles estão atrás dessa linha imaginária, que é uma espécie de linha de fronteira, né? E isso vai mudar o rumo completamente. O Biden parece que está piscando. Sabe aquela brincadeira de o primeiro que piscar perde? Hoje ele disse, eu vi um despacho do Russia Today, que não, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Então, ele pode estar sinalizando um recuo. Vamos ver qual é o nível deste recuo dele, que não parece ser ainda muito convincente. A pressão do complexo industrial militar dos Estados Unidos para que aconteça a guerra é imensa. Não só deles, são os chamados neocons, novos conservadores, né? Alguns chamam de falcões, né? São aqueles que querem a guerra, seja nos democratas, seja nos republicanos, tem falcões que vivem da guerra, ganham dinheiro com a guerra, né? Então, há uma série de pressões para que... Agora, existe um protocolo que pouca gente na imprensa fala, chamado Protocolo de Minsk, ou Acordos de Minsk, assinado em setembro de 2014. Vamos recordar que em fevereiro de 2014, uma revolta popular, instigada de fora para dentro, e começou em novembro de 13, lembra no Brasil, junho, as famigeradas jornadas de junho que contra a presidente Dilma, fizeram lá na Ucrânia. E em fevereiro de 14, 5 meses depois, eles derrubam o presidente eleito democraticamente pelo único crime que ele cometeu. Aqui não houve crime, lá também não houve crime. Ele era amigo da Rússia. Ele não era russofóbico, como é este governo. O governo da Ucrânia virar as costas para a Federação Russa, isso joga por terra centenas de anos, onde a Ucrânia sempre foi parte da Rússia, que era a capital do Império Russo, né? Surgido, eu estou lendo um livro sobre a vida dos Romanov, desde 1613, a Ucrânia nunca foi um país, né? E foi criado por uma decisão de Lenin, né? Que Lenin, vendo a força do Partido Comunista na Ucrânia, junto com nacionalistas, eles estavam se separando da Polônia. Tanto que eles não tinham autonomia, que eles estavam no reino da Polônia. Aí o Lenin assina o Tratado de Riga, em 1919, e recupera a Ucrânia para a Rússia, porque a Ucrânia sempre foi russa, né? Bom, aí em 22, quando surge a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, o Lenin, então, sugere, né? Mas o que ele sugeria virava lei, porque ele era uma força muito grande, e aí a Ucrânia proclamou como um país, uma república soviética. Então tem 100 anos, não tem essa tradição e essa história, né? Bom, e hoje um governo russofóbico lá vai contra toda a história do país, né?
Tanto que este um terço do país ali na fronteira, eles estão querendo se separar. Não seria bom que isso acontecesse, né? A Crimeia já se separou. 8 milhões dos 50 milhões de ucranianos já foram para a Rússia. E nesta região do Donbas tem mais 5 milhões. Então, a Ucrânia vai ficar com 37 milhões. Está encolhendo, não é? E mais do que isso, nessa região do Donbas estão as empresas maiores e mais importantes do país. Ou seja, um governo, além de russofóbico, é títere, ele é lacaio, ele faz o que os Estados Unidos mandam. E quero dar, eu sei que você tem outras indagações, mas eu quero dar uma informação. Esse acordo de Minsk é de setembro de 14, então 7 meses depois de fevereiro, que derrubaram, já tinha lá governo russofóbico, já tinha pró-Estados Unidos, mas foi assinado pelo governo da Ucrânia, governo da Rússia e um representante de cada República Popular. O número 1 deste acordo ou protocolo de Minsk, cessar fogo imediato. Isto não vem sendo cumprido nas últimas semanas, mas deste final de semana, nas últimas 48 horas, sábado para domingo, domingo para segunda, 1.500 violações do cessar-fogo foram cometidas. Por quem? Pela Ucrânia, que atirava aleatoriamente, atingiu escolas, atingiu postos de saúde, atingiu um carro de uma liderança da guerrilha, né, do Exército Popular, né? Então, isso é muita violação para 48 horas. Isto pode ser uma provocação autorizada pelo Biden, pessoalmente, para que aconteça o quê? Para que a Rússia invada. Porque a Rússia tem muito a proteger ali. Eles usam termos russos étnicos, nascidos na Rússia, que moram na Ucrânia. Quando acabou a União Soviética em 1991, 25 de dezembro, 25 milhões de soviéticos, do dia 25 para o dia 26 de dezembro daquele ano, perderam sua nacionalidade. Eles não eram mais soviéticos. Por quê? Eles estavam no Tajiquistão, eles estavam no Uzbequistão, eles estavam na Ucrânia. Porque era uma união das repúblicas. E a nacionalidade, a identidade era soviético. Não tinha ucraniano, Tajiquistão, não tinha Tajik, Uzbek, né? Não tinha. Então, 25 milhões que estavam espalhados, isso há 30 anos. Você imagina hoje. Aí eles usam outro termo, que é falantes russos. As pessoas que falam a língua russa fluentemente, mas não são nascidos lá, ou não são, eventualmente, filhos e netos. O Putin se sente no direito de proteger esta comunidade, que no Donbas, eu não vou afirmar com certeza este número que eu vou dar, mas é a soma dos dois, e é um percentual elevado, em torno de 40%. O que se sabe que esta região é a região da Ucrânia, onde o russo é praticamente a segunda língua que todo mundo domina, né? No dia a dia. No resto da Ucrânia, talvez não seja tanto assim, que nem o Canadá. Muita gente lá domina inglês e francês, né? Então, esta região específica da Ucrânia, o russo, porque o russo é vizinho ali, é fronteira, né? Aliás, muitas pessoas estão fugindo como refugiados porque as coisas estão ficando muito complicadas e acho, Thalita, vocês que nos ouvem, sintonizem a televisão Russia Today para se manterem informados e a TVT. Eu vou falar hoje à noite no seu jornal, gravei agora 10 minutos. Então, é uma situação, a qualquer momento pode, de fato, acontecer um conflito de proporções regionais. Não vai ser guerra mundial. Nenhum país da Europa, nem os Estados Unidos, vão mandar soldado. Quem vai morrer vão ser os soldados ucranianos e russos. É a chamada guerra por procuração. Mas isto pode acontecer. Deixa eu fazer 2 perguntas rapidinho sobre esse conflito. Está fechado seu microfone? Ou é impressão minha? Oi. Você não está me ouvindo? Agora estou. Tá?
Beleza. Professor, vou fazer duas perguntinhas rápidas sobre esse conflito na Ucrânia e depois trazer uma pergunta que enviaram aqui para a gente. A primeira, assim, há chances de reação, de fato, da própria Ucrânia em relação à proclamação e reconhecimento dessas duas províncias ali pela Rússia? A Ucrânia tende a atacar e não deixar isso acontecer? Como a gente viu acontecendo em outros países, a Espanha também teve essa questão, né, de parte querer se separar, enfim. E a segunda pergunta é sobre o papel de Macron, presidente da França, né, que hoje mais cedo falou, olha, Biden e Putin vão se encontrar para discutir essa questão, e depois Putin disse que não, muito em cima da hora, não tem por que discutir isso agora, né? Então, assim, qual é o papel dele também? Eu falo desse segundo ponto depois, mas se eles já se proclamaram, né? A TV russa fala república autoproclamada. Eu parei de usar esse termo, né? Então, eles têm ministério. Você vê entrevista do general 4 estrelas aqui, que é o comandante do Exército Popular. Então, eles já se proclamaram, eles se consideram um país, não são reconhecidos nem pela Rússia. Se a Rússia reconhece, a Ucrânia pode ter duas atitudes, claro, não tem uma terceira. Ou ela dá isso como favas contadas, não tem o que fazer, ou ela vai invadir a região inteira. Aí, mais um motivo para os governos, não sei se eles vão proclamar dois, ou vão proclamar um só, que eles juntaram os dois, chamado Federação Nova Rússia, né? Então, eu não sei se eles vão proclamar dois já estão proclamados, se eles vão unificar, mas aí a Rússia vem para proteger, porque a Ucrânia está invadida. Então, você veja que o conflito está entrando numa linha irreversível, por única culpa dos Estados Unidos da América. Não culpar o Biden por essa barbaridade que poderá vir a ocorrer é um crime. Nós não podemos, e espero que ninguém no nosso campo progressista cometa uma barbaridade dessa e queira ficar ao lado dos russofóbicos e nazistas da Ucrânia. Bom, então esse é o quadro, duas opções, não tem mais do que duas. Uma pode ser que reine a paz e volte aos acordos de Minsk, e a outra é uma guerra localizada. A Europa não vai mandar soldados. Sobre o Macron, eu diria que a União Europeia tem 27 membros. A OTAN tem 30. Quais são os 3 que não são da União Europeia? São aqueles 3 países bálticos, banhados pelo Mar Báltico, ex-repúblicas soviéticas, fronteira com a Rússia, cheio de base militar dos Estados Unidos, mas não tem mísseis, mas bases militares sim, tanques, né? Para entrar ali a qualquer momento, né? Bom, nenhum governo desses 30 sabe que a Ucrânia jamais entrará na Ucrânia. Ele sabe. Mas o Biden está tensionando. Eles têm o direito de decidir soberanamente. É uma hipocrisia. Um país que já invadiu 100 outros países, fez guerra, derrubou, agora vem dizer que a Ucrânia é soberana para decidir. Era só ele dizer, 90 dias atrás, nós não vamos propor a entrada da Ucrânia na OTAN. Pronto, a paz voltaria. Mas ele não faz isso. Espero que ainda faça. Há tempo ainda, né, para evitar. Então, tem 3 tipos de dirigentes, governantes nesses 30 países. Um é o do tipo do Macron. Macron está fazendo grandes movimentações contra a guerra. Está ajudando, apesar de ser um homem de centro-direita, foi apoiado pela esquerda no segundo turno de 2017, tem eleições agora em abril, né? Está preocupado porque ele, por falta de candidato, ele tem 3 candidatos à direita dele, fascistas, nazistas e tal. Então ele quer, inclusive, se colocar para o segundo turno, que é a esquerda novamente, porque não tem nenhum candidato de esquerda que tem condição de ir para o segundo turno, ele quer o apoio. Aí, sendo um guerreiro, não vai conseguir, vai ficar difícil, né? Tanto que ele pediu aquela audiência com Lula, não foi Lula que pediu com ele, né? Então ele tem esse movimento. E é positivo, nós devemos aplaudir, enaltecer, está certo. Tem outro que está ostensivamente contra
a guerra, que é aquele fascista que o Bolsonaro visitou, Viktor Orbán, né, da Hungria. Sim. Ele está contra abertamente. Mas tem outros pequenos, assim que República Tcheca, que eles estão mandando sinais. Tem um segundo bloco de governadores, né, que fica em cima do muro. Por exemplo, o exemplo mais clássico disso é o Olaf Scholz, da Alemanha. Não é possível, nessa altura do campeonato, ele não dá uma declaração incisiva. Olha, nós somos contra a guerra, né? E a Ucrânia não deve entrar na OTAN. Agora, ele desalinha dos Estados Unidos quando diz respeito ao gasoduto Nord Stream 2. Aí ele bate de frente com o Biden, porque ele precisa do gás, né? Tem autores que dizem que a questão não é a Ucrânia, a questão é o gás. Mas isso é outro assunto. E tem um terceiro bloco, que é o bloco majoritário, aqueles governos que são títeres, aqueles que fazem o que o mestre mandar, né? Que defendem a Ucrânia, querem a guerra, né? E aí, bom, unanimidade não há. Existem, de fato, 3 blocos ali. Vamos ver o que vai prevalecer, né?